Imagina a cena. Você está trabalhando na Amazon, um dia normal, e de repente, um convite de calendário aparece na sua caixa de entrada. O título é meio estranho. Enviar e-mail do Projeto Dawn. Por curiosidade, você abre. E lá dentro, tá o rascunho de um e-mail. Um rascunho. Sim, um rascunho detalhando uma nova e gigantesca onda de demissões. O convite é cancelado minutos depois, claro, mas aí já era tarde, a notícia tinha vazado. Nossa, que situação. Pois é, e esse erro quase banal foi o que expôs uma das maiores reestruturações da história da Amazon. A gente está falando de 30 mil cargos eliminados em só 3 meses. 30 mil. É um número... Absurdo. Hoje, usando como base artigos da Tech Republic e da revista Exame, a gente vai fundo nessa história. A nossa missão aqui é ir além dos números para entender a estratégia por trás disso, as falhas de comunicação e, principalmente, o que essa transformação toda diz sobre o futuro da Amazon sob o comando do CEO Andy Jassy. É quase irônico, né? Totalmente. Uma das empresas mais eficientes do mundo de tecnologia ser traída por um simples convite de calendário. Mostra que o fator humano ainda é imprevisível, né? Completamente. E esse fator humano expôs uma coisa que as empresas tentam controlar com mão de ferro, que é a comunicação em momentos de crise. O mais fascinante nesse vazamento é que ele deu pra gente um vislumbre dos bastidores. Tinha até um nome de código, Projeto Dawn. Tipo, Projeto Alvorecer. Que irônico. Alvorecer para demissão em massa. Pois é. E a linguagem do e-mail cheia daqueles jargões, fortalecer a empresa, eliminar burocracia, mostra toda a tentativa de criar uma narrativa positiva antes mesmo da notícia sair. E um erro simples de um assistente colocou tudo a perder. E a confirmação oficial? Demorou muito para chegar depois desse vazamento todo. Não, eles foram bem rápidos. O vazamento foi numa terça, dia 27 de janeiro. No dia seguinte, na quarta, a Beth Galetti, que é a vice-presidente sênior da área de pessoas, publicou o comunicado oficial. Anunciando quantos cortes? Anunciando 16 mil cortes. E o interessante que a Exame aponta é que o texto do comunicado oficial era quase idêntico ao do e-mail que vazou. Ah, então não tinha mais como negar. Não, isso só confirmou para todo mundo que não era boato, era só uma mensagem que chegou antes da hora. A justificativa pública de reestruturar a organização era, assim, a versão final e polida daquele rascunho. Entendi. Então o erro só antecipou um plano que já estava muito bem traçado. E esses 16 mil cortes, como a gente falou, são só uma parte, né? Exato. Eles se somam a outros 14 mil que tinham acontecido em outubro do ano anterior. O total da conta? 30 mil pessoas. É gigantesco? É uma escala difícil até de imaginar. E se a gente conecta os pontos, fica muito claro que isso não é só um ajuste pós-pandemia. Parece ser algo maior. É uma troca de filosofia. A era do crescimento a qualquer custo do Jeff Bezos, que transformou a Amazon no que ela é, está sendo substituída pela era da eficiência a qualquer custo do Andy Jassy. Ele assumiu há 4 anos e não está mais pilotando um foguete em ascensão, sabe? Ele está ajustando as engrenagens de uma máquina gigantesca que, na visão dele, ficou complexa e cara demais. E as demissões não são o único sinal disso, né? As pontes que a gente analisou falam de uma mudança cultural bem profunda. Quase um choque de gestão. Sim. Por exemplo, essa exigência de voltar para o escritório 5 dias por semana. Exato, e isso é um sinal muito forte. Num setor onde a flexibilidade virou a norma, a Amazon está indo na contramão. É como se o Jassy estivesse dizendo em alto e bom som, a festa acabou. E essa mensagem se conecta com outros detalhes que poderiam parecer pequenos, mas são muito simbólicos. A Tappingport reportou, por exemplo, o monitoramento do uso de celulares corporativos para controlar um reembolso de $50. $50. Isso não é nada para a Amazon. Claro que não. Não é pelo dinheiro, é pela mensagem de disciplina, de controle total. Cada centavo conta, cada regra vai ser seguida. É uma mudança de tom bem radical. E essa busca por eficiência também está aparecendo nas decisões de negócio, certo? Eles estão fechando umas frentes para focar em outras. Isso. A gente vê o reflexo dessa cultura nas decisões de negócio. A Amazon anunciou o fechamento de lojas de marca própria, como a Amazon Fresh, a Amazon Go.
Que eram projetos mais experimentais? Exato. Eram de baixa margem de lucro, alto custo operacional. Ao mesmo tempo, eles estão expandindo a rede Whole Foods Market, que já é uma marca consolidada, lucrativa. É um movimento claro de sair da experimentação cara e focar no que já dá dinheiro. E o foco agora é... O foco renovado é em operações de altíssima margem, principalmente computação em nuvem, com a AWS, e a otimização da logística deles, que já é gigantesca. Então, juntando tudo, a volta para o escritório, o controle de gastos mínimos, o foco nos negócios mais lucrativos, a gente volta para aquela pergunta: é só corte de custos para agradar o mercado ou é um pivô estratégico mesmo? As fontes sugerem que são as duas coisas e elas estão super interligadas. O próprio Jesse falou num e-mail interno perto do Dia de Ação de Graças que era um tempo para repensar tudo o que já fizemos. Isso é uma declaração muito forte. Muito. A empresa não está só cortando os excessos do crescimento da pandemia. Ela está se redesenhando para uma nova realidade econômica. A matéria da Exame também destaca que, enquanto eles cortam pessoal, os investimentos em inteligência artificial, automação e robótica estão crescendo. Então é uma troca. É uma troca estratégica, exatamente. Substituir ou otimizar funções administrativas e operacionais humanas por tecnologia. E falando em estratégia, o momento desses anúncios também não parece ter sido por acaso, né? O timing não foi nem um pouco aleatório. De forma alguma. E essa é uma das partes mais reveladoras da estratégia corporativa. A Exame destaca um padrão bem claro. Qual? Tanto essa rodada de demissões de janeiro quanto a de outubro aconteceram poucos dias antes da divulgação dos resultados financeiros trimestrais da Amazon. Isso é um movimento clássico. Mas por que fazer isso? Qual é a lógica por trás? A lógica é toda sobre controlar a narrativa para Wall Street. Você anuncia a má notícia e os custos, que não são pequenos, os cortes de outubro tiveram um impacto de 1,8 bilhões de dólares só em rescisão. Nossa. Um pouco antes de apresentar seus lucros. Na prática, isso dá a chance da diretoria vender a história de que as demissões são uma atitude planejada, proativa, de quem está no controle para garantir a lucratividade futura. Entendi. Então, quando os resultados são divulgados, a reestruturação já é uma notícia velha, um fato consumado. Isso. É uma forma de limpar o terreno para apresentar um futuro mais enxuto e, teoricamente, mais rentável para os investidores. Ok, essa é a narrativa para Wall Street, que é de eficiência e controle. Mas fico pensando, como isso foi recebido lá dentro? Os funcionários foram pegos de surpresa por essa escala toda ou a Rádio Corredor já estava a todo vapor? A Rádio Corredor quase sempre acerta. A Tech Republic cita um ex-funcionário que confirma isso. Os cortes já eram muito esperados internamente. Ah, é? Sim. E a aposta geral era de que o número total chegaria perto dos 30 mil. Isso mostra o clima de ansiedade, de incerteza que se instala na empresa nesses momentos. E a comunicação oficial não ajudou a acalmar as coisas. Não muito. No comunicado, a Beth Galetti tentou tranquilizar a equipe, sabe? Dizendo que a empresa não planeja reduções amplas a cada poucos meses. O que parece bom à primeira vista, parece. Mas aí ela adiciona uma ressalva no final. Cada equipe continuará a se avaliar e fazer os ajustes necessários. Isso muda tudo. Muda. Para um funcionário que acabou de ver 30 mil colegas serem demitidos, isso não soa como estabilidade. Soa como não vai ter um novo corte gigante amanhã, mas o seu time pode ser o próximo a qualquer momento. É a institucionalização da incerteza. Uma coisa que me chamou a atenção nas fontes foi o processo para os funcionários demitidos nos Estados Unidos. Parece um limbo bem estranho. Você tem até 90 dias para encontrar outra vaga dentro da empresa que acabou de te demitir. Como isso funciona? É um processo bem complexo e, emocionalmente muito desgastante. Na teoria, dá uma chance para a pessoa se realocar. Mas na prática? Na prática, como as próprias fontes apontam, as vagas internas são muito limitadas, justamente porque a empresa está em modo de contração, né? Claro. Então, a pessoa fica nesses 90 dias procurando emprego numa companhia que está ativamente encolhendo, muitas vezes competindo com centenas de outros colegas na mesma situação. Se não conseguir, aí sim recebe o pacote de indenização. É uma sobrevida,
mas com pouca chance de sucesso para a maioria. Então vamos recapitular a história que a gente montou aqui. A Amazon está cortando 30 mil empregos, numa reestruturação gigante liderada pelo CEO Andy Jassy. E isso é muito mais do que só enxugar a folha de pagamento. Muito mais. É uma mudança de cultura, com regras mais rígidas, uma mudança de foco para os negócios mais lucrativos, como nuvem e logística, e um investimento pesado em automação. E o estopim de tudo, o que fez a história explodir publicamente, foi um e-mail simples enviado por engano. Project Dawn. No fundo, essa história toda é um microcosmo da grande correção que o setor de tecnologia está vivendo no pós-pandemia. Empresas que cresceram de forma agressiva, talvez até meio desordenada, agora são forçadas a adotar uma disciplina financeira e operacional muito maior. Mas, para além da economia, é também uma história fascinante sobre comunicação. Sobre como um anúncio corporativo planejado nos mínimos detalhes, com a narrativa perfeita, pode ser totalmente subvertido por um erro humano, expondo a realidade nua e crua para milhares de pessoas de uma só vez. E isso nos deixa com uma provocação final para refletir. Os comunicados da Amazon, tanto o que vazou quanto o oficial, usam repetidamente palavras como simplificar, eliminar burocracia e fortalecer a empresa. Quando uma companhia dessa escala, uma das maiores do mundo, precisa remover 30 mil postos de trabalho para se tornar, nas palavras dela, mais simples, o que isso nos diz sobre a natureza do crescimento no mundo da tecnologia hoje? Fica a pergunta, será que a busca incessante por escala massiva leva, inevitavelmente, a uma complexidade tão grande que, no fim das contas, só pode ser resolvida com medidas tão drásticas quanto essas?